lá, eu sei, tô atrasada, tá, eu sei, tá uma loucura, tá faltando vídeo no canal, mas enfim, a gente vai conversar sobre os livros que eu li no mês de maio. O vídeo com os livros que eu pretendo ler agora em junho eu não gravei, tá? Mas eu falei da lista no vlog de leituras que vai ao ar no próximo fim de semana. Vai ser um vlog aí de 2 semanas juntas. No vlog eu explico direito o que tá acontecendo. Mas vamos falar dos que eu li. Maio foi um mês super bom, tá? Eu li 7 livros. Número que eu queria muito continuar em junho, vamos ver. E o primeiro deles foi The Language of Thorns, da Leigh Bardugo. Isso aqui é um livro de contos do universo Grisha. Então a gente tem aqui 6 contos e cada um vem aí de um território diferente, de um país diferente desses aí que a Leigh Bardugo criou. A questão desses contos de fada aqui, primeiro que eles têm todas influências de contos de fada do nosso mundo, e eles têm uma pegada muito mais dark, muito mais sombria. Então, onde normalmente as histórias terminam com um final feliz e uma lição de moral no nosso mundo, aqui eles até terminam com a lição de moral, mas quase nunca o final é feliz. Ou às vezes até mas ele é feliz de uma forma distorcida, de uma forma, é o que eu falei, mais dark, assim, mais obscura. Eu gostei muito mesmo desse livro, eu não esperava gostar tanto, porque vocês sabem meu problema com livros de contos, e o mais legal dele é que ele é totalmente ilustrado. Então assim, é uma experiência por si só, ele é muito legal, ele é muito bonito, amei. E se eu não me engano, ele ficou com 4 estrelas. Logo depois, eu entrei na minha onda, que eu não consegui sair direito ainda, de YA fantástico, começando com O Accord of Frost and Starlight, que é aí a continuação de Corte de Espinhos e Rosas, Neve e Fúria, Asas e Ruína. Então a gente tem aqui o Frost and Starlight, que é meio que uma novela, um livro mais curto que se passa aí entre, que vai ser o livro de ligação entre a primeira trilogia, que é essa que já foi toda publicada, e a que vai existir ainda. Então eu vi muita gente reclamando desse livro, falando que ele não tem plot, que ele não tem enredo, mas, gente, a autora sempre deixou muito claro o que esse livro seria. Só um livro que ia ligar uma situação à outra. E é exatamente isso que ele fez. Então a gente não tem todo esse arco aí de começo, meio e fim. A gente tem um conto, a gente tem uma novela sobre os personagens que a gente acompanhou passar por tudo quanto é tipo de merda durante 3 livros. E a gente tem o depois do Felizes para Sempre um pouco, sabe? A gente tem tipo, tá, e aí o que aconteceu? Então a gente acompanha aí o dia a dia deles. Não é só porque o último livro terminou e eles venceram aí a guerra que tudo vai ser mil maravilhas. Então a gente vê que eles ainda têm problemas no dia a dia, a gente vê a realidade ali. E eu gostei muito do livro, eu gostei dele justamente por ele não ter esse arco de começo, meio e fim, e que é o que o povo tá reclamando. Foi bom ver o Rhys, a Feyre, todo mundo ali sentar pra morrer, sabe? Sentar ali com a ameaça de tudo ir pra merda. E eu achei que ficou bem claro ali no final desse livro. E no final a gente tem um comecinho do próximo livro aí, desse futuro início de nova trilogia. Então, o final desse e o começo desse que nem existe ainda, deixou bem claro na minha cabeça o que a Sarah J. Maas vai trazer pra gente em relação a novos protagonistas, em relação a novo enredo, o que eu posso esperar da próxima trilogia. Então, foi um livro que eu achei que tipo, foi completamente satisfatório, foi muito gostoso de ler. E ficou, claro, com 5 estrelas. E só um detalhe, eu tô olhando aqui meu Goodreads enquanto eu gravo, o The Language of Thorns eu deixei com 5 estrelas, tá? Não foi 4 não. Voltando então, depois eu li o muito legal Roar, da Cora Carmack. Aqui a gente tem esse mundo que é assolado por tempestades de tudo quanto é tipo. E assim, são realmente desastres naturais. Então a gente tem tempestade tipo de chuva mesmo, a gente tem furacão, a gente tem tsunami, a gente tem fogo caindo da porra do céu. Então não é um lugar legal de se morar. E aqui a gente tem esses Stormings, que são pessoas que têm poderes de tempestade, que elas conseguem controlar essas tempestades e mantê-las longe ali do povo. Essas pessoas costumam ser da realeza. E aí a gente tem a Aurora. Ela vai ser ali a próxima rainha do reino dela, depois que o irmão dela morreu tentando capturar uma tempestade. Só que qual é o problema? Ela não tem poder de tempestade nenhum. E aí, pra esconder isso, a mãe dela arranja um casamento com um segundo filho de um outro reino. Segundo filho que, por sua vez, tem, tipo, todos os poderes que a Aurora não tem. Então, eles casando é aí uma maneira de fazer com que o reino dela continue seguro. Só que esse cara que ela vai casar, ele é muito suspeito, ele é muito estranho,
estranho, ele não é um cara lá muito legal, e ela vai atrás dele uma noite e descobre que ele estava indo num mercado negro ali, que ela não tinha conhecimento que existia, né, no país dela mesma. Inclusive ela não tinha consciência que existiam várias coisas de errado no país dela. Mas ela vai parar nesse mercado negro e descobre que o que se vende nesse mercado? Magia, justamente a magia que ela não tem. E isso faz com que, claro, ela tente dar um jeito de conseguir essa magia, porque se ela tiver a magia de tempestade necessária pra proteger o reino dela, ela não precisa casar com o cara. E aí a gente tem todo um plot de sequestro forjado, e aqui é um livro bastante de jornada, ela não fica ali presa no reino. E foi uma história muito original. Eu nunca tinha lido nada assim desse tipo, com esse sistema de magia e tudo mais. A Aurora é uma protagonista muito interessante, eu gostei muito dos personagens, eu gostei da interação entre eles, gostei do fato da gente ter vários pontos de vista aqui. O romance, eu cheguei a falar dele no vlog de leitura, ele é meio ruim, mas ele vence a gente pelo cansaço, a gente termina o livro torcendo pelos personagens. Enfim, a questão desse livro aqui, a única parte triste é que, infelizmente, a Cora foi diagnosticada com epilepsia, então ela não tá lá muito bem, ela tá aí se recuperando, aprendendo a conviver com a doença, eu fiz uma pesquisa em cima disso. Mas, infelizmente, a continuação desse aqui, que seria publicada por agora, meio de 2018, foi jogada para começo de 2019. Fazer o que, né? Não foi traduzido pro Brasil, não sei se será, mas vale muito a pena ir atrás desse livro aqui. Em seguida eu li o delicioso Ruined. Ah, outra coisa, o Roar ficou com 4 estrelas. E o Ruined, aqui a gente tem, né, vamos lá, mais uma vez, mais um livro jovem adulto fantástico. Aqui a gente tem, novamente, um mundo. Dentro desse mundo existem reinos ali, né, com humaninhos, só que existe o reino de Ruína, onde as pessoas nascem com poderes, e eles não são exatamente humanos, e então eles são tratados como ruined, né, tipo, arruinados, porque nasceram em ruína, enfim. Só que a rainha, o rei desse reino, que são os pais aqui da nossa protagonista, Emelina, eles foram assassinados pelo rei de um dos reinos vizinhos. A irmã da Emelina foi sequestrada, levada como tipo refém para esse reino, e a Emelina conseguiu fugir. Nos anos seguintes, então, ela ficou com alguns rebeldes que conseguiram escapar, porque esse rei aqui, além de ter matado, né, os monarcas de Ruína, o plano dele é executar e realmente extinguir os Ruined da face da terra. E aí, já que a Emelina consegue escapar, ela fica aí com um grupo de sobreviventes, tentando, né, quem sabe, construir algum tipo de plano pra resgatar a Olivia, a irmã mais nova dela que foi sequestrada, que é a rainha de direito de Ruína, porque a Olivia tem poderzinhos, a Emelina não. E aí reestabelecer o reino de Ruína e, claro, né, se vingar do rei que destruiu a família dela. E aí ela consegue conceber aí um plano muito interessante. O que ela faz? Ela mata, isso não é spoiler, isso acontece na primeira página do livro, ela mata uma princesa que está vindo de um terceiro reino que iria se casar com o filho do rei que matou a família dela. Ela mata essa princesa, assume o lugar dela, vai pro reino inimigo, se casa com o príncipe e aí ela vai tentar, né, destruí-los de dentro. Só que qual é a maior sacada desse livro aqui? É que a gente vê que nada aqui é muito preto no branco. Assim como o garoto acreditava que o pai dele estava com toda a razão do mundo em matar o pessoal de Ruína, enfim, que eles são uma aberração, ele começa a ver que, tipo, não é bem assim, que na realidade isso é um genocídio e que isso não é legal. E ela vê que, tipo, o príncipe, filho do rei, ele não pode ser culpado pelos atos do pai. E que a própria mãe, esse rei foi atrás do país dela por um motivo, porque a mãe dela era muito cruel e matava todo mundo também. Então a gente tem esse balanço de, tipo, quem realmente é bom, quem realmente é mal, ou todo mundo tinha o seu lado bom e o seu lado ruim ali. Então essa discussão de, tipo, certo e errado nesse livro aqui é com certeza a parte mais interessante. A gente tem um tipo de escrita aqui muito peculiar, muito original, a gente tem um humor ali muito sutil inserido em algumas cenas. Isso aqui é um livro muito violento, coisa que eu não esperava que fosse. Esse livro me surpreendeu em vários quesitos mesmo. Eu já encomendei na Amazon as 2 continuações, tô esperando chegar, que com a greve dos caminhoneiros, tipo, enrolou tudo, mas eu não vejo a hora de terminar essa trilogia. E a melhor parte, já foi traduzido, tá, gente? O primeiro livro foi traduzido como Ruína, então vão atrás, por favor, porque realmente foi um dos melhores que eu li esse ano. Em seguida eu peguei o super legal também, A Canção das Águas. Esse livro aqui, ele é muito fofo. Aqui a gente tem a Caroline, que todo mundo chama ela de Carô, e ela mora numa barca, na terra ali dos rios. A família dela, eles são barqueiros, enfim,
várias gerações para trás, e é nesse mundo, nessa terra dos rios, existe o Deus do fundo do rio, que se comunica com os barqueiros através da linguagem das pequenas coisas. Só que esse Deus nunca falou com a Carol, então ela não tem ali esse sexto sentido, essa malandragem que os outros barqueiros têm. Ela se sente muito triste por isso, porque quando o pai dela se aposentar, quando o pai dela não puder mais navegar a barca deles, é ela que vai assumir essa barca. E ela ama profundamente a vida dela, ela ama os rios, ama a barca, ama o pai. Só que acontece que um dia o pai dela, ele é intimado a transportar uma carga de ponto A até o ponto B. Só que várias barcas foram afundadas, tipo, rolou até um ataque ali no porto pra destruir essa carga. Então, o pai dela fala que não vou levar, é muito perigoso. E aí, o que eles fazem? Prendem o pai dela. E então ela assina um contrato que diz que se ela levar essa carga do ponto A até o ponto B, o pai dela vai ser solto. Ciente, né, do risco de ser morta por causa da carga, a Carol vai embora, navega a barca sozinha, ela é perfeitamente capaz. Ela, inclusive, tem uma ajudante ali. Só que a carga, acontece que é uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. O que era a bendita da carga? Eu não vou falar porque é um super spoiler. Mas eu fiquei bem surpresa. E quando ela acaba descobrindo, ela não deveria ter aberto a caixa. Mas quando ela, claro, abre a caixa e descobre o que é carga, a história muda completamente de figura. Eu sei que aí, no final das contas, a Carol é arrastada pra uma trama política que nem do país dela muito tem a ver. E ela também, nessa jornada aí, com essa bendita dessa carga, ela acaba descobrindo também coisas muito importantes a respeito de si própria e por que o Deus do fundo do rio não fala com ela. Esse livro, ele é muito, muito bom. Eu lembro que eu falei no começo dele, no vlog de leitura, que do gênero jovem adulto ali, ele cai mais pro jovem do que pro adulto, mas ele tem suas partes um pouco mais também, que condizem ali mesmo com a idade dos personagens de final de adolescência. Como eu falei, é um livro muito fofo, a Carol é uma personagem muito legal, a gente tem um romance aqui tão gostoso, gente. É aquele livro que dá gosto de ler, assim. Você termina com um quentinho no coração, um sorriso no rosto, pensando, ai, que delícia. Ele tem continuação, vai ser lançado lá fora agora em junho. Eu preciso, inclusive, ir atrás pra ver se eu consigo comprar, porque eu quero muito ler continuação, é muito, muito legal, gente. E a Canção das Águas ficou com 4 estrelas. Depois eu li o Mind-Blowing, A Caçadora de Dragões, outro livro que veio aí no Turista Literário. E aqui a gente tem uma princesa, tá? Na realidade, a gente demora um bocado pra entender exatamente como funciona as coisas aqui nesse livro. Mas acontece que, assim, aqui existem dragões, tá? Dragões. Há muitos anos atrás, eles eram até que amigos dos seres humanos, eles se voltaram contra os seres humanos e agora a gente quer ver os dragões mortos. E no caso, essa princesa aqui, a Asha, ela mata vários dragões. Por quê? Porque quando ela era criança, um jeito de atrair os dragões é você contar histórias pra eles. E ela contava histórias pros dragões e isso fez com que ela despertasse o primeiro dragão de todos, o mais poderoso. E esse dragão destruiu praticamente a cidade dela, inclusive quase a matou. Ela tem o lado direito do corpo todo queimado, todo cicatrizado. E aí ela ficou, tipo, vista como uma pária, né, pelo povo dela. Então ela tenta meio que compensar isso matando todos os possíveis dragões. E o perdão total ali do povo, do reino, ela vai receber quando ela, né, atingir a maioridade e se casar com o filho do comandante, que se tornou comandante, porque o comandante morreu por causa do dragão que ela acordou. E esse filho salvou ela da morte certa, porque além de tudo as chamas desses dragões são tóxicas. Então depois que ela se queimou, todo esse rapaz, esse garoto, encontrou ela, levou ela pro palácio, enfim, salvou a vida dela. Então, esse perdão público vai chegar quando ela, enfim, se casar com ele. Só que o cara é um bosta. Ele é sádico, total, e ela não quer se casar com ele. E aí o pai dela oferece uma alternativa. Se ela conseguir caçar e matar esse dragão que fez todo esse estrago, ela não precisa casar com o cara, ela vai ser perdoada. Aqui a gente tem esse plot e a gente tem também um povo subjugado que foi escravizado ali pelo povo da Asha. E tudo ali se mistura, ela acaba fazendo amizade com um escravo que ela não deveria, ela acaba arrastando ele pra essa jornada de caçar o dragão, e ela acaba vendo que tudo que ela acreditava na vida dela era mentira. Então, esse livro aqui, a graça maior dele é que ele é um livro muito sério. Ele me surpreendeu muito porque eu acreditava que ele ia ser mais ou menos como A Canção das Águas, sabe? Uma coisa um pouco mais gostosinha. Talvez não como A Canção das Águas, mas mais como o Roar, sabe? Um livro mais de aventura, assim, uma coisa até um pouco mais leve, muito pelo contrário. Esse livro aqui é muito pesado, é um livro muito sério, é uma história séria, eu acho que eu nem... São pouquíssimas as vezes que a protagonista, tipo, sorri.
aqui, sabe? É uma história realmente um pouco mais pesada, então isso me surpreendeu bastante e é um livro muito, muito bom. Ele te angustia muito, você se coloca muito, você consegue entrar ali na pele da protagonista e entender o sofrimento dela. Então, dá bastante agonia, teve uma hora até que eu fiquei meio emocionada. Foi uma ótima surpresa pra mim, com certeza foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Shame on you, seguinte, por ter acabado com a capa desse livro desse jeito, porque ele passa uma impressão muito infantilizada e que, sinceramente, não tem nada a ver com a história isso aqui. Uma pena, porque eu realmente acredito que isso vai afastar vários leitores em potencial que poderiam apreciar muito essa história. Se não tivesse vindo no Turista Literário, e se eu já não tivesse tido interesse nele na edição original em inglês, eu definitivamente não compraria esse livro. Eu sei que a gente não pode julgar um livro pela capa, mas eu com certeza não iria talvez atrás de descobrir sinopse e tudo mais. A Caçadora de Dragões ficou com 5 estrelas e logo depois, eu continuando ali no meu vício de YA fantástico, eu peguei o Hunted, da Megan Spooner. Esse livro aqui é um reconto de A Bela e a Fera, um reconto até que bem fiel de todos os recontos que eu já li, assim, é o que mais se assemelha à história original da Bela e a Fera. Só que esse livro aqui eu achei que eu fosse gostar um pouco mais dele. As últimas 20 páginas do livro são sensacionais, mas até chegar lá é uma história bem morna, ele realmente não tem muita ação. E eu acho um livro que precisava de pelo menos um pouco mais de ação. Eu não acho que a autora devia ter, tipo, mudado muito do livro, tanto que é o que eu falei, a maior graça disso aqui é a proximidade com a história original de A Bela e a Fera. Só que eu acho que ela poderia ter escrito de uma forma um pouco mais dinâmica, uma forma que prendesse a gente um pouco mais. O livro não toca muito, fica tudo muito raso. De novo, o final é sensacional, mas até chegar lá não foi tão bom assim. Ele acabou com 3 estrelas porque no Goodreads eu só tenho como arredondar, mas senão eu daria 2,5 estrelas mesmo. Não é que eu não recomende, tá? Eu até recomendo, se você é como eu e gosta muito de recontos de contos de fada, esse livro foi uma boa adição ali à minha experiência com eles. Mas deixou um pouco a desejar aí. Se você vê as avaliações dele no Goodreads, não são tão ruins, muito pelo contrário, tem textos ali muito bons dizendo o quanto esse livro é muito legal e não sei o que. Então, às vezes, é só comigo que não rolou mesmo. E foram esses, então, gente, os livros que eu li agora em maio. Falem pra mim nos comentários quais livros vocês mais gostaram ou que menos gostaram de ler nesse mês. E me contem também se vocês tiveram algum vício em algum gênero como eu tive. Se você ainda não foi inscrito no canal, bem-vindo, por favor, se inscreva. Vejo vocês no próximo. Muito obrigada por assistirem. Beijo e tchau.